Nos textos que estudaremos hoje, mergulharemos em algumas das parábolas mais ricas e misteriosas ensinadas por Jesus no Evangelho de Marcos. Elas revelam profundas verdades sobre o reino de Deus, mostrando como a mensagem divina se espalha, cresce e transforma, mesmo de maneira invisível. Exploraremos a parábola do semeador, a metáfora da candeia e a parábola da semente que cresce em segredo, refletindo sobre como esses ensinamentos continuam a moldar nossa compreensão do agir de Deus no mundo e em nossas vidas. Prepare-se para descobrir lições valiosas sobre fé, paciência e o poder da palavra de Deus. A interpretação da parábola do semeador. A partir de Marcos versos 13 a 20, gera debates entre estudiosos sobre sua autenticidade como declarações de Jesus. Alguns sugerem que Marcos teria atribuído falsamente essas palavras a Jesus para promover sua própria agenda teológica e pastoral. Outros acreditam que, apesar de serem palavras de Jesus, elas foram proferidas em um período posterior. Ambos os pontos de vista acabam tratando a parábola de maneira independente da explicação fornecida nos versículos. No entanto, para o leitor autoral de Marcos, uma abordagem mais equilibrada seria reconhecer que a interpretação apresentada nos versículos 14 a 20 pode não ser uma citação direta de Jesus. O texto grego oferece clareza ao iniciar uma citação, mas não necessariamente indica quando ela termina. Assim, enquanto a citação pode terminar no versículo 13, a interpretação alegórica subsequente é a maneira de Marcos adaptar a parábola às necessidades de sua comunidade. É possível olhar para isso de outro ângulo. Marcos, como leitor da parábola do semeador, a ouviu da tradição e a interpretou conforme as necessidades de sua época. Esses versículos refletem os elementos que se destacavam para ele e o que esperava que seus leitores compreendessem. Portanto, a interpretação de Marcos revela tanto sua compreensão da mensagem de Jesus quanto sua aplicação para a comunidade cristã da época. Os versículos de Marcos 4 versos 21 a 25 trazem ensinamentos importantes sobre a necessidade de ouvir e entender os propósitos de Deus, muitas vezes ocultos, mas destinados a serem revelados. A frase "se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça" é um chamado para prestar atenção ao que está além do visível. Marcos usa a metáfora da candeia para ilustrar que os ensinamentos de Jesus, assim como a luz, não foram feitos para serem escondidos, mas para iluminar. A candeia simboliza a palavra de Deus, que inicialmente pode estar oculta, mas que será inevitavelmente revelada. A metáfora se estende nos versículos 24 e 25, enfatizando que a medida de entendimento e discernimento que a pessoa tem agora determinará o quanto ela compreenderá no futuro. Ou seja, aqueles que realmente ouvem e entendem a palavra de Deus receberão ainda mais compreensão, enquanto aqueles que ignoram a verdade correm o risco de perder até o que pensam que têm. O paradoxo final ressalta a urgência de prestar atenção aos ensinamentos divinos, pois o propósito de Deus será revelado e somente os que ouvem atentamente poderão aproveitá-lo em sua plenitude. A parábola da semente que cresce em segredo ilustra o mistério e a inevitabilidade do crescimento do reino de Deus. Jesus passa a utilizar a expressão reino de Deus, enfatizando os propósitos divinos, simbolizados anteriormente pela palavra e pela candeia. A parábola foca no processo de crescimento da semente, que, após ser semeada, desenvolve-se por si mesma, de maneira misteriosa, sem que o agricultor saiba como. Embora o fazendeiro desempenhe um papel ao semear, o crescimento é algo que ele não pode controlar ou compreender totalmente. O versículo 29 traz um tom escatológico, apontando para o tempo da colheita, que simboliza o julgamento final ou a consumação do reino de Deus. Assim como a semente cresce até o ponto de ser colhida, o reino se desenvolve no tempo certo, e o agricultor, ao final, mete-lhe logo a foice,
uma imagem que representa tanto o fim do processo quanto o início de algo novo. Esse momento pode ser visto como um conforto ou um aviso, dependendo da disposição de quem ouve. A parábola destaca, portanto, a inevitabilidade do cumprimento dos propósitos de Deus e a certeza de que, no tempo certo, o reino será plenamente revelado e colhido. Ao final deste estudo, vimos como Jesus utiliza parábolas para revelar verdades profundas sobre o reino de Deus e a importância de estarmos atentos ao que ele deseja nos ensinar. Desde a semente que cresce em segredo até a luz que não deve ser escondida, cada lição nos convida a viver com sabedoria, fé e prontidão para o que Deus está realizando em nossas vidas e ao nosso redor. Que possamos cultivar essas verdades em nossos corações, permitindo que a palavra de Deus cresça e frutifique. Agradeço por sua participação e atenção neste momento de estudo. Que Deus continue abençoando sua caminhada de fé. Deixe seu gostei, se inscreva, comente e compartilhe. Até a próxima!